irmãos, estamos iniciando nosso estudo essa noite do livro Igreja Centrada. Nós vamos estudar o capítulo 26, pondo as pessoas em contato com a cultura. A última parte dessa sequência, de as 4 áreas que Tim Keller coloca de propósito para a igreja, no sentido do engajamento, do ministério integrativo. Então ele falou sobre pôr as pessoas em contato com Deus, umas com as outras, com a cidade e agora, por fim, com a cultura. Então esse capítulo que nós vamos estudar agora, ele tem a ver muito sobre a questão do cristão e o trabalho. Como que o cristão se envolve com o trabalho, no seu dia a dia, como que ele pode fazer diferença e pode promover uma renovação cultural, uma mudança da cultura que está à nossa volta. Então é um desafio, é um capítulo bastante interessante, também um pouco assim difícil para as realidades das igrejas, vamos dizer, de cidades menores, igrejas menores também, porque há uma impressão de que o livro trabalha numa visão de uma igreja maior, que tenha várias pessoas de várias áreas profissionais e que possam se juntar para se preparar melhor, se avaliar, isso dentro da própria igreja. Mas vamos ver a base que ele coloca, os conceitos, e também buscar maneiras de aplicar esses conhecimentos para a nossa realidade na qual nós vivemos. Então nós vamos começar lendo a palavra em Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, versículos 22 e 23, nós vamos ler esse texto iniciando esse momento. O texto diz: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. A palavra de Paulo que tem uma aplicação geral para a vida do cristão, nessa questão do campo de trabalho. E olha que Paulo estava falando para pessoas que eram escravos, que tinham patrões, donos, que eram pessoas muitas vezes até que agiam com tirania. E Paulo fala para eles terem uma boa vontade, singeleza de coração. Tudo que fizerem, façam para o Senhor. E assim, a nossa vida tem esse desafio também nos dias de hoje. Quando vivemos num mundo pecaminoso, um mundo secularizado à nossa volta, muitas vezes nós tendemos a ficar revoltados e a não querer fazer o nosso melhor, mas o texto nos mobiliza, nos motiva para termos uma visão positiva, e de buscarmos fazer algo em prol da nossa cultura à nossa volta. Nós vamos então fazer uma oração, já nos preparando, continuando. Ó Deus amado, nós te louvamos por estarmos aqui, louvamos pelos irmãos que podem acompanhar também esse estudo pela internet. Obrigado, Pai amado, porque nós estamos caminhando para o encerramento, a finalização desse livro, estamos chegando perto. Depois de uma caminhada longa, podemos ver as aplicações, ver aqueles conceitos sendo trazidos para a realidade do dia a dia da igreja. Eu te peço, Pai, que hoje nós possamos ser também orientados, despertados, motivados, possamos ter esse propósito de também nos engajar na questão do trabalho, aqueles que estão no mercado de trabalho, nas suas áreas diversas, que possam ter uma visão de que podem fazer diferença ali. Não apenas trabalhar, levar o sustento para casa, mas também fazer alguma coisa que promova diferença, que promova mudança na vida das pessoas. E nós pedimos para que o Senhor nos ajude, nos abençoe na compreensão desses conceitos e numa ação cada vez mais prática em resposta à Tua Palavra, em resposta
aos desafios que tu nos colocas diante de nós. Nós te pedimos assim, te louvamos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, nosso capítulo de hoje, pondo as pessoas em contato com a cultura. Timothy Keller coloca que os cristãos de hoje estão cercados por uma cultura radicalmente não cristã. Precisam de muito mais preparação e ensino para pensar de modo cristão sobre todos os aspectos da vida pública e privada e sobre como realizar seu trabalho de forma caracteristicamente cristã. Então aqui ele introduz mostrando essa realidade de que, por um tempo, a igreja no Ocidente vivia numa cultura em que todo mundo pensava quase de uma mesma maneira. Todo mundo compreendia que havia um Deus Criador, Senhor de todas as coisas, e havia o povo de Deus, a igreja, e mesmo quem não era da igreja, tinha uma formação cristã, uma compreensão da maneira cristã de pensar. E ele diz que os cristãos, como viveram muito tempo nessa cultura, se acomodaram. Enquanto o tempo foi passando, as pessoas foram mudando, muitas pessoas deixaram de pensar daquela maneira cristianizada, uma compreensão bíblica da história do mundo, e houve então uma influência do iluminismo, do dualismo, uma separação entre o que é valor e fato. Então, para o iluminismo, o que conta são os fatos, aquilo que pode ser provado, aquilo que é objetivo, enquanto que os valores, cada um tem o seu. Então, religião, valores morais, pensamentos sobre opções pessoais, isso fica no campo subjetivo. Então, isso não tem muito a ver com a vida das pessoas, não é uma necessidade básica. Dessa maneira, então, houve uma separação, esse dualismo entre aquilo que é objetivo e aquilo que é subjetivo. Se bem que isso é uma visão errada, porque a religião, a igreja, os valores cristãos, na verdade, têm impacto sobre todas as coisas. Só que isso foi uma ação deliberada dos filósofos, pessoas que não eram cristãs, para tentar colocar Deus fora da esfera da vida das pessoas. Então isso, vamos dizer assim, nos Estados Unidos e na Europa já está bem mais avançado esse processo de secularização. Então, quando ele fala de um mundo em que a cultura é radicalmente não cristã, podemos dizer que é basicamente esses contextos americanos, europeus, mas também podemos dizer que hoje no nosso país, no Brasil, há essa realidade. Muitas pessoas também já pensam assim, já colocam religião como um campo meio que opcional na vida das pessoas e que não tem impacto na vida do dia a dia. Então, religião é coisa privada, enquanto que trabalho, a ciência, a política já são coisas objetivas do dia a dia. Então, a igreja tem um papel essencial de apoiar e encorajar os cristãos de forma individual ao se engajarem na cultura, ajudando-os a trabalhar com excelência, distinção e responsabilidade. Então a igreja tem um papel, os cristãos têm um papel na sociedade, estamos inseridos nesse contexto de cultura, vamos dizer, pós-cristã, mas temos um papel de influenciar essa cultura, temos um papel de desempenhar um trabalho de qualidade, com excelência, com distinção, com responsabilidade, de modo a também impactar essa cultura à nossa volta. Então esse é o desafio que nós temos hoje aqui, pensar sobre isso, pensar sobre como que isso pode acontecer. E o Tim Keller coloca algumas sugestões para nós. Ele começa falando que o Evangelho molda o nosso trabalho. É preciso ter essa compreensão. Porque o dualismo separa o espiritual, o sagrado, do restante da vida. O mundo material, isso é fruto daquela visão grega de que o mundo material é mau
de que o mundo espiritual é bom. Então, naquela visão grega, tudo que é espiritual é bom. O gnosticismo falava sobre isso. Tudo que é matéria é mal. Então havia uma separação. A igreja, então, dessa maneira, em suas atividades são boas e imaculadas, enquanto o mundo secular é mau e poluidor. Então há um perigo de nós termos essa visão dualista, entendendo que a igreja tem que cuidar dos negócios de Deus apenas, das questões espirituais, falar para o povo, os cristãos viverem dentro dessas quatro paredes, sem ter o que dizer lá fora. E esse é o problema, porque quando nós temos essa visão dicotomizada, dualista, não teremos o que dizer, não saberemos o que fazer num contexto de pecado, no contexto do trabalho, das artes, da ciência, da política, da vida do ser humano. Então, esse dualismo é prejudicial, é perigoso. Então, a perspectiva teológica da igreja centrada promove a centralidade do Evangelho como uma base tanto para o ministério na igreja quanto para o engajamento com a cultura. Essa era a visão de Cristo, a visão dos apóstolos, a visão dos reformadores, de que nós temos a vida do ser humano é integral. Então a vida espiritual também está relacionada ao trabalho, a tudo que nós fazemos. A cosmovisão cristã é o oposto do dualismo. O cristianismo é mais do que um simples conjunto de crenças, às quais me agarro para alcançar a salvação de forma individual. É também um modo diferente de entender e interpretar tudo no mundo. O cristianismo oferece uma perspectiva diferenciada sobre a natureza humana, sobre o que é certo e errado, sobre a justiça, sobre a beleza, sobre o propósito, sobre descobertas científicas, tecnologia e trabalho. Então, há uma relação e há uma atuação, deve haver uma atuação da vida cristã com relação a todas as áreas da vida do ser humano. A Bíblia ensina que todo o nosso trabalho é importante para Deus. Não há trabalho maior e melhor. Então o trabalho do cristão que importa não é somente o trabalho religioso, a pregação do Evangelho, a oração, os ministérios da igreja, mas o trabalho que desempenhamos no mundo também é importante para o Senhor. Tudo. Uma visão que nós já temos, compreendemos isso muito facilmente, mas assim, é tão importante resgatar o valor na prática de todo tipo de trabalho, do médico, do advogado, do engenheiro, mas também aqueles trabalhos mais rudimentares, vamos dizer assim, trabalhos braçais, zelador, faxineiro, catador de lixo, pessoas que fazem trabalhos de serviço a outras pessoas, pedreiro, pintor, carpinteiro, todos os trabalhos. Deus vê cada profissão como importante, como necessária. Agora, outra coisa importante também é que Deus é importante também para o nosso trabalho. Ou seja, o Evangelho molda as motivações, as formas e os métodos que empregamos em nosso trabalho. Então, assim como o trabalho é importante aos olhos de Deus, Deus também deve ser importante aos nossos olhos quando fazemos o nosso trabalho. Então, o que vamos fazer deve ser para a glória de Deus. É aquele conceito que Paulo coloca em 1 Coríntios 10, 31. Tudo que fizermos, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E a igreja, então, tem o papel, nós como igreja, temos o papel de ajudar uns aos outros, ajudar os cristãos a ver como o Evangelho influencia o nosso trabalho. E isso acontece pelo menos de 4 maneiras. Primeiro, a fé transforma a motivação para o trabalho. A fé transforma a nossa motivação para o trabalho. Então aqui ele fala, para profissionais e outros com tendência ao excesso de trabalho,
e a ansiedade, o Evangelho nos impede de encontrar significado e identidade no dinheiro e no sucesso. Para os trabalhadores braçais, propensos ao que Paulo chama de serviço de aparência, nossa fé nos leva a trabalhar de coração como para o Senhor. É o texto que nós lemos. A motivação que nós temos é fazer o melhor como para o Senhor. Isso também tem uma coisa interessante, porque o jovem, muitas vezes, é na hora da decisão de qual curso ele vai fazer, de qual profissão ele vai escolher, ali é um momento tão importante que nem sempre há uma preparação correta. Muitas vezes o jovem acaba pensando na profissão de acordo com aquilo que pode dar mais dinheiro, pode dar mais fama, pode ter o melhor resultado na sua vida em termos de crescimento, de sucesso. Sendo que o fator principal para a escolha de um trabalho deve ser aquilo que a pessoa gosta de fazer, aquilo que ela tem prazer em fazer, e ela ter uma visão de que através daquele trabalho ela vai servir o próximo e vai servir a Deus. Então esse é um dos pontos fundamentais para que, quando a pessoa estiver no mercado de trabalho, ela não vive uma vida de ansiedade ou de cansaço, sobrecarga, porque se a pessoa faz uma coisa da qual ela não gosta, que ela tem dificuldade, que ela não se adequa naquele tipo de trabalho, isso vai ser sempre um peso para ela. Mas quando ela faz alguma coisa que é prazerosa, que traga alegria, que traga realização, isso vai trazer alegria e vai dar satisfação e motivação para ela trabalhar. Isso tem a ver com o quê? Pedir a direção de Deus para decisões que vamos tomar quanto ao nosso futuro. Então nós, como igreja, precisamos ajudar nossos jovens e os nossos irmãos, os cristãos, a terem essa compreensão. Agora, outra coisa interessante, e quando a pessoa está no trabalho há muitos anos, ela começa a não gostar daquele trabalho e se sente assim meio que presa, porque aquela é a profissão que ela tem. Também tem aquela questão: o ser humano sempre pode mudar, ele sempre pode dar um passo no sentido de transformar, de ter uma opção diferente. Temos que lembrar disso, não estamos presos. Se a pessoa percebe num momento da sua vida que ela não tem aquela vocação para aquele trabalho, ela tem a opção de mudar de área, de ir para a área que traz prazer para ela, mas isso tem que ser feito de que modo? De modo consciente, de modo responsável. Não dá para a pessoa simplesmente falar assim: eu vou pedir demissão do meu trabalho, ficar desempregado 4 anos para fazer uma nova faculdade, um novo curso, e depois que eu vou tentar um trabalho. Não, tem que haver uma preparação. A pessoa vai se preparando, vai fazendo, buscando qualificação, buscando uma confirmação daquilo que ela deseja realmente, para quando ela mudar, aquela mudança ser uma mudança tranquila e não traumática. Mas então a fé transforma a nossa motivação para o trabalho, quando fazemos algo sim para a glória de Deus. Também a fé transforma o nosso conceito de trabalho. Qualquer trabalho é uma maneira de servir a Deus e desenvolver uma comunidade. Interessante pensar nisso, né? Tanto servir a Deus, fazer alguma coisa para a glória de Deus, como também trazer desenvolvimento para a nossa comunidade. Isso é interessante, porque todo trabalho tem um resultado. A indústria, ela produz riqueza, ela produz alimento, produz materiais, equipamentos. E se a pessoa trabalha ali, se ela tem qualquer função naquela indústria, mas ela entende que aquilo é importante para a sociedade, e ela tem um senso que aquilo é para a glória de Deus, ela vai também trabalhar de uma maneira dedicada, fazendo o seu melhor, contribuindo para o seu colega de trabalho também, criando um ambiente de bênção, um ambiente de motivação. Então é importante lembrar disso, ter um conceito cristão do trabalho. A terceira coisa é que a fé provê éticas elevadas para o cristão no local do trabalho. Aqui é uma das maiores contribuições que
fé cristã tem para essa área do trabalho? É a questão da ética, a questão da percepção daquilo que eu posso ou daquilo que eu não posso fazer. Mesmo uma coisa que a empresa aprove, se aquilo é fora dos padrões de Deus, o cristão deve ter uma posição firme de não fazer, mesmo que aquilo custe para ela alguma coisa. Mas também, muitas vezes no próprio ambiente de trabalho, há pessoas que estão ali dentro prejudicando a empresa, defraudando, tendo benefícios, não fazendo o trabalho como deveria. E o cristão não, ele tem uma visão ética de fazer o seu melhor, de ser correto, de ser justo. Não é apenas dar um jeitinho, aceitar aquilo que as pessoas estão aceitando porque é normal, mas nós somos guiados por uma ética do reino de Deus, pela ética do reino de Deus. Então, para quem se lembra daquele filme Os Corajosos, se não me engano foi Os Corajosos mesmo, em que um rapaz estava desempregado e ele estava procurando emprego e houve uma confusão lá e ele foi chamado errado, chamaram o nome dele, mas era outra pessoa, era Xavier. Ele chamava Xavier, mas a pessoa procurava uma outra pessoa, e ele foi levado para a empresa e foi apresentado para fazer a entrevista, e o patrão, disfarçado de um gerente, ele fez uma proposta indecente, se ele estaria disposto a fazer coisas erradas, a roubar a empresa. Se ele estivesse disposto, ele seria contratado. Se ele não estivesse disposto, ele não seria contratado. E duas pessoas ali, os dois supostos gerentes, fizeram aquela proposta. E aquele homem foi para casa, um cristão, orou a Deus, falou com a esposa falou para ele: não aceita, se você não aceitar, nós não teremos dinheiro, será tão difícil. Ele falou: não, nosso Deus vai nos sustentar, nós temos que ser fiéis a Deus. E ele foi para aquela entrevista, para aquela resposta, com o coração na mão, pensando que agora, né, ele falaria que não faria aquilo e não seria contratado. E para a surpresa dele, quando ele falou: olha, eu não aceito, eu não estou pronto, não vou roubar a empresa, eu não concordo com isso, porque não é a questão do meu patrão, mas a questão de Deus. Então, quando ele demonstrou a sua honestidade, ele teve aquela surpresa. Aqueles dois homens não eram gerentes, eram os donos da empresa. Falaram: até que enfim encontramos uma pessoa honesta. Então nós vimos ali naquele filme que houve uma recompensa para aquele que foi honesto, para a ética cristã. Ele que estava com medo de ser preterido, né, rejeitado por aquela posição, na verdade aquilo era uma prova, era um teste, e ele foi aprovado. Então o cristão também tem que lembrar disso. Muitas vezes ele está sendo colocado em provas, e se ele ceder para fazer coisas erradas, aí ele vai estar desqualificado. Mas quando nós cumprimos o nosso papel como cristãos, fazemos a vontade de Deus, Deus está à nossa frente. Temos que lembrar disso. Então essa é uma visão que traz um impacto muito grande na cultura secularizada, porque muitas pessoas hoje em dia não têm princípios de valores. Vale tudo, não importa, né, o que se faz, o que importa é estar bem. E quando as pessoas começam a ver que há pessoas que vivem de maneira honesta, de maneira fiel, sincera, que têm uma consciência elevada no seu papel, isso é um testemunho, e isso pode também causar uma transformação nessa cultura secularizada. E o Tim Keller fala sobre isso lá na frente, que imagine quando muitos cristãos, muitos profissionais, aqueles que estão na mesma área, trabalhando junto numa mesma empresa, ou no mesmo mercado de trabalho, quando muitos estão ali fazendo o seu melhor, mostrando as suas qualidades, aquilo vai causar um impacto, não apenas no seu local especificamente, mas em toda a região, e por que não dizer, na própria cultura. Então, essa é a possibilidade que há da igreja, os seus profissionais, sendo cristãos autênticos, vivendo uma vida correta, cumprindo esses papéis, de fazer uma diferença na sociedade, como aconteceu no passado também, né?
a cultura da escravidão, o tráfico de escravos, o feudalismo, tantas coisas no passado que foram mudadas pela influência do cristianismo. Por quê? Porque houve uma ação conjunta dos cristãos para viver da maneira que agradava ao Senhor, e isso trouxe um impacto em toda a sociedade. Mas ainda, a quarta maneira que a igreja pode abençoar, ajudar, que a fé cristã vai ajudar as pessoas no seu mercado de trabalho, é que a fé nos dá a base para reconsiderar até a própria maneira em que o nosso trabalho é realizado. A motivação, a maneira de fazer as coisas pode ser impactada. Ele fala aqui que uma cosmovisão bíblica capacita os cristãos a interpretar as filosofias e as práticas que dominam suas áreas de trabalho e oferece-lhes maneiras de renová-las e transformá-las. Então é interessante pensar nisso. Ele fala de vários exemplos de pessoas aqui, como para os médicos cristãos. Logo vão notar que algumas práticas rendem mais dinheiro, mas não acrescentam valor à vida dos pacientes. Os cristãos da área do marketing perceberão que alguns padrões aceitáveis de comunicação distorcem a realidade, manipulam as emoções ou tocam nos piores aspectos do coração humano. Então, com essa percepção dos perigos, dos erros inerentes às várias profissões, aos vários campos profissionais, o cristão, com uma cosmovisão bíblica, cristã, ele pode então causar um impacto na própria maneira de ver o trabalho. A ciência, muitas vezes, procura fazer coisas que não são coerentes com a vida humana. Nós vimos aí um tempo atrás aquela febre de manipulação genética, criação daquelas ovelhas, né, feitas em laboratório, como que era o nome? Clones, né, clonagem de genética ali. Aquilo gerou um debate ético sobre até que ponto é o limite da ciência. E chegou um ponto que houve uma estabilização. Há pessoas aí trabalhando de maneira indiscriminada nesse campo, mas as próprias pessoas começaram a perceber que não está certo. O homem não pode querer criar vidas por conta própria, porque houve também problemas com esses próprios animais que foram criados. Então há algum tipo de uso da genética, né, na agricultura, na pecuária, mas tem limites. E muitos cristãos com certeza influenciaram, porque mostraram também os seus argumentos para impactar aqueles que não tinham nenhuma percepção dos valores cristãos. Então, a cosmovisão cristã, ela faz diferença, ela impacta também o nosso trabalho. Então, a fé cristã tem essas 4 possibilidades. Ela motiva o trabalho, ela transforma o nosso conceito, ela provê éticas para o cristão no local de trabalho e nos dá uma base para reconsiderar até a própria maneira que o nosso trabalho é realizado. E então vem uma questão, depois de ver essas realidades aí, de que o Evangelho molda o nosso trabalho, como que a igreja pode ajudar? Vai falar de maneiras práticas, do que a igreja pode fazer para ajudar aqueles que estão no mercado de trabalho, de maneira que eles possam desempenhar o seu trabalho e impactar aquele local, né, com a vida cristã. Aí entra aquela questão que eu tinha falado, que há uma realidade um pouco distante da nossa, porque ali a realidade da igreja, o Tim Keller, por exemplo, é uma igreja grande, uma cidade grandiosa, onde na sua igreja de milhares de membros, então tem dezenas de profissionais de uma mesma área, trabalhando que estão ali na mesma igreja, que podem ter um intercâmbio, uma conversa, mas assim, nós também podemos ver que é possível aplicar essas realidades, mesmo numa igreja menor, com profissionais de várias áreas, com cristãos que estão no mercado de trabalho, mas que eles podem ter uma comunicação, nós podemos ter esse treinamento, essa preparação como igreja,
de modo que venhamos a ter uma maneira, cada vez mais, um modo correto, mais prático e mais consciente de viver no mercado de trabalho. Então, de acordo com o Tim Keller, nós temos de rejeitar abordagens de trabalho que nos aconselham a ficar longe da cultura ou a serem indiferentes a ela. Queremos discipular os membros de nossas igrejas a trabalhar no mundo com base em uma cosmovisão cristã. Isso se dá de 3 maneiras: prestando contas, atuando de modo caracteristicamente cristão e atuando com excelência. São 3 áreas e tudo tem a ver com comunhão, conversa, mentoria, discipulado, pequenos grupos. Vamos ver como isso acontece. Então, trabalho com prestação de contas, nutrição espiritual específica à profissão. Então, muitos profissionais têm dificuldades de acessar os meios normais de nutrição espiritual, cultos dominicais, pequenos grupos. Isso acontece porque muitas pessoas têm uma jornada de trabalho diferente da normal. Tem irmãos que trabalham em turnos. Então eles trabalham ali 24 por 72 horas. Então essas pessoas, de vez em quando, eles vão estar com dificuldades de estar na igreja no final de semana, no domingo, ou de participar de um pequeno grupo, ou de estar envolvido com a igreja no seu dia a dia. Outros profissionais cristãos trabalham viajando, viajam a semana toda, o mês inteiro, ficam fora. Algumas empresas multinacionais viajam para outros países, ficam longe do seu país por temporadas. E essas pessoas, então é sobre essas pessoas que se fala aqui. Como que essas pessoas receberão o alimento, a orientação espiritual, o ensinamento da igreja? Aí ele coloca possibilidade, primeiro ele fala da necessidade de criatividade dos pastores, da liderança da igreja, para providenciar meios para essa nutrição espiritual dessas pessoas. E é uma coisa que nós já estamos vivendo, porque com a pandemia acabamos de experimentar. Isso se tornou uma realidade prática, os cultos transmitidos, as reuniões online, as lives, onde há um bate-papo entre as pessoas, e isso nós podemos fazer. É uma questão, uma ideia muito interessante, nós olharmos na igreja, irmãos que não podem participar, como um treinamento como este aqui, mas que podem participar online. Agora a questão nós precisamos desenvolver um trabalho, com o tempo, aprender a fazer, de modo que esse trabalho, essa atividade, não fique solto, de maneira que haja um momento em que possamos ter um encontro, onde as pessoas possam conversar, tirar dúvidas. Então esse é um desafio pastoral, desafio ministerial para a igreja. Então, ter pequenos grupos que aconteçam de modo online e também presenciais. Então, algumas reuniões que são presenciais, onde todos podem estar presentes, e outras com a transmissão, para que, mesmo estando longe, aqueles que estão longe possam participar e não haja prejuízo na formação. E também através disso, há a possibilidade de prestação de contas, pessoas que podem se abrir, conversar, compartilhar suas dificuldades, suas necessidades. Então isso é uma questão que nós muitas vezes não temos esse costume no nosso meio, porque, como falei, geralmente cada pessoa tem uma área diferente de trabalho, então é difícil para o Edson chegar para o Toninho e falar: o meu trabalho está tendo dificuldade e tal, porque não é o mesmo campo de trabalho. Mas, quando há um ambiente de comunidade, de companheirismo, é possível a gente poder trabalhar nas questões gerais, nos desafios, e compartilhar dificuldades, necessidades, pedir ajuda, pedir oração, prestar contas também. Por outro lado, nós temos alguns campos em que há mais pessoas que trabalham naquela mesma área. Por exemplo, professores. Na igreja temos vários professores e professoras. Então, nada impede que essas pessoas formem grupos, um grupo de afinidade,
um grupo de profissionais daquela área para poderem compartilhar suas dificuldades, suas lutas, suas experiências naquele campo e se preparando para fazer o melhor naquela área de trabalho. Então, Tim Keller falou, na igreja dele, como ele tem muitas pessoas, eles criaram grupos profissionais, pequenos grupos de profissionais, em que eles se reúnem para conversar, para ter estudos da palavra, estudos bíblicos, mas voltados mais para o campo de trabalho, para o mercado de trabalho, para aquela área específica. E assim eles podem se ajudar, uns prestando contas aos outros, se encorajando, se dando orientações uns para os outros. E também esses pequenos grupos de profissionais abrem portas para a evangelização. Por quê? Porque uma pessoa não crente, da mesma área de trabalho daqueles irmãos ali, começam a ver como que eles estão vivendo, crescendo, se desenvolvendo, aquilo pode gerar um interesse. As pessoas podem vir a procurar aquelas pessoas e aí eles se tornam uma pessoa que vai receber o Evangelho, vai aprender do Evangelho e vai perceber que o Evangelho tem a ver também com a sua profissão. Então são exemplos, como eu falei, tem realidades que são muito distantes das nossas, aparentemente, mas que também nós podemos pensar, como que vamos aplicar isso? Como que podemos fazer isso? Então, são desafios que nós temos aí. A segunda coisa que ele fala é o trabalho de modo... É uma questão, né? Não só como a gente vai poder praticar isso, mas também a preocupação de que algumas das possibilidades que a gente possa abrir não afaste a pessoa do presencial. Sim. Por causa da facilidade. Sim. Nós entendemos, até falamos disso na igreja dias atrás, em relação à gravação dos cultos, e isso, né? Precisando de melhorar os equipamentos para se ter uma qualidade melhor, né? E até eu mesmo, falando, isso não volta mais, é essa aí, né? A gente não discorda disso. Mas depois eu fiquei pensando muito assim, você colocar às vezes uma coisa de tanta qualidade para as pessoas, essa comodidade pode fazer com que elas não tenham o desejo de, né? Verdade. Você está transmitindo em tempo real, a pessoa, né? Atrasozinho, já vai chegar atrasada, acho que eu vou ficar, aquela coisa toda, já a tendência de a gente, né? Sim. Então, são situações assim, né? Agora mesmo tinha me esquecido. Eu liguei para mais um tal, falei, passa na farmácia pegar o remédio que eu esqueci separado lá. O senhor não vai na igreja? É mesmo, aí você correndo, fechando as coisas do braço sozinho, cara. Mas eu também poderia optar por ver. Exato. E não vi. Aquele significado por isso. Sim. Então eu vou lá, né? E tal. Até quando eu tenho um pouco de dificuldade até para acessar esse negócio. Mas não foi por isso, eu desvio mesmo. Sim, sim. Dificuldade, poucas pessoas não desviam. Então, eu vou dar uma forçada. Porque existe uma coisa nessa situação que nós não podemos deixar de pensar, que é a comunhão do ser humano. Né? Exatamente. Isso às vezes começa a se tornar frio, quando a pessoa já não está com muita tendência, acaba não se preocupar, não deixar de fazê-lo, mas se preocupar de que seja mais atrativo estar aqui do que estar em casa. Exato. De alguma forma. Por isso que entra também aquela questão da nossa sensibilidade uns para com os outros, a percepção daqueles irmãos que começam a ficar só no online, e nós mostrarmos o calor humano, buscar, né, pastor, os irmãos, né? A gente, porque senão é o risco mesmo de... E até mesmo a gente acomodar, né? O pastor fala, o pessoal não está vindo, mas eles estão acompanhando em casa, estão ouvindo a palavra e tal. É uma maneira também de receber a palavra. Mas algumas coisas que tem que pesar por bastante na balança. Verdade. Eu me lembro
isso, sobre aquilo, o que cada um entendeu, era uma assim, né? Depois parou de refletir, daí começaram meus estudos, mas não era mesmo que estava, que era domingo à noite. Teve uma época, né, Marcelo, até quando eu gravava o CDzinho, gravava o CD da aí, distribuía para alguns, ou outros compravam para ajudar em missões, alguma coisa assim. Então, você fica pensando em fazer algumas coisas de inovação. Exato. Eu acho que essa questão da gravação, da transmissão, eu também concordo que isso é uma coisa, um caminho meio sem volta, isso. Mas temos que nos preocupar que as pessoas venham, né? Exato. Né? Ontem uma coisa que eu achei interessante, quase nós temos mais gente na escola dominical do que no curso da noite. Uma coisa assim que é meio inversa. Né? Assim, está mais ou menos, né? Ainda no grupo estava mais gente, mas se você quem estava de manhã tinha um grupo bom. É interessante a escola dominical, um grupo bom, pessoas participando, e à noite estava muito claro, todo mundo se preenchido. Exatamente. Então, essa questão que nós temos que também pensar, né? Temos que atender aquela pessoa que não pode vir, e essa vai estar sendo agraciada, mas não dá um relaxamento naquele que pode, né? Exato. Inclusive, assim, pensando nessa questão dos profissionais especificamente, esse cuidado mesmo, né? Deles estarem sempre voltando, tendo o equilíbrio entre aquilo que é o momento que ele está longe, ele vai participar à distância, online, é um recurso que nós temos, mas estando na região, na cidade, estar na igreja, no pequeno grupo, na igreja, na reunião, né, nos cultos, e assim essa presença, não tem como. Abrir mão do presencial não pode, não tem condição da igreja ser igreja de verdade se ela ficar apenas online, porque perde tantas realidades, né? Situações que acontecem que precisam da presença da pessoa, não tem como se ajudar uma pessoa muitas vezes só à distância, e o próprio crescimento mesmo espiritual, né? Você perde vínculo, né? Você perde o vínculo com as pessoas. E quantas pessoas que hoje não tem uma são grupinhos, sei lá, não. São pessoas que às vezes se identificam, que têm os mesmos pensamentos, que eles acabam se reunindo depois fora da igreja para alguns outros eventos, mas que foi vamos supor, esse contato, esse juntamento, esse carinho, aconteceu por parte da igreja, porque estiveram aqui, que vieram, que participaram juntos, né? Se não viesse, não ia ter essa. Exatamente. O Edson lá dele, se ele chama alguém lá, que tem mais atividade para tomar um café na casa dele, como eu chamo alguém que vem na minha casa, às vezes não são as mesmas pessoas que vêm na minha casa, não vão na casa dele. Exato. Mas são coisas assim que nascem desse contato, desse convívio. Sim. Né? E isso que a gente tem que tomar cuidado para não perder. Não perder. No entanto que esse capítulo é o fechamento, mas o primeiro dessa sequência foi a ênfase no contato uns com os outros. Né? Então, nunca vamos perder de vista o nosso ministério dentro da igreja. Como a gente sabe da história de muitas pessoas, tem algumas pessoas que são executivos de empresas, donos de grandes empresas. Você chega na igreja, ele é um diácono que vai servir os outros, vai ter um jantar, ele está lá servindo as mesas, vai carregar uma cadeira. Na igreja ele é um diácono, ele vai ter o seu ministério e tem o seu dia a dia fora da igreja também, porque ele é um servo de Deus. Então, nós não podemos nunca separar, né? Pensar assim, então aquele que é profissional ele tem um ministério só lá fora. Não, também tem um ministério, tem um papel dele dentro da igreja. Na estrutura da igreja é necessário que seja mantido também, tem que ter aquele funcionamento básico dos ministérios, das ações. E claro, quanto mais a igreja cresce, quanto mais ela tem pessoas de várias áreas, mas ela pode alcançar muito mais, né, influência, ter um impacto maior na sociedade. Ajuda também, né? E profissionais que ajudam o outro sem nenhum interesse de lucro, de ganho, mas pelo convívio de estar junto. Exatamente. É um profissional, né? O outro não tem
esse amor, esse cuidado uns para com os outros, né? Onde foi falado, a gente tem esse cuidado uns para com os outros, né? A pregação está falando dessa questão, e um pastorear a vida do outro, né? Cuidar, se cuidar do outro. Mas nasce do quê? Desse convívio, estarmos juntos. É algo que a gente não pode perder de vista. Com certeza. Aqui vem a segunda maneira que a igreja vai ajudar os seus membros na questão do trabalho, é o trabalho de modo caracteristicamente cristão, treinamento e desenvolvimento de cosmovisão. Então, nem sempre sabemos como trabalhar de modo caracteristicamente cristão quando realizamos tarefas culturais e vocacionais que não pareçam tão cristãs. Quando estamos na igreja, é muito simples, fazemos coisas, né, pregar a palavra, a oração, cuidar uns com os outros. Mas lá fora, tem muitas profissões que geram, talvez, uma questão de como o cristão vai se portar. A pergunta para a igreja é esta: se cremos que Jesus é Senhor de cada área da vida, como treinamos nossa igreja na prática desse senhorio? Então, o Tim Keller fala, ele propõe aqui tem na página 392, ele coloca a cosmovisão por trás do seu trabalho, algumas questões de como que o cristão deve considerar, né, nessa questão de trabalho, né, como que a cosmovisão impacta o seu trabalho. Mas ele fala que pelo menos 3 perguntas nós temos que ensinar os cristãos, os nossos irmãos, a responder diante dessa situação, diante do seu trabalho. Primeiro, em sua profissão, que práticas são graça comum e podem ser adotadas? Então, aquilo que Deus aprova e que você pode fazer tranquilamente, você pode e deve investir cada vez mais. Então, cada área, cada profissão tem aquilo que está de acordo com a vontade de Deus, aquilo que é correto, aquilo que é bom, agradável ao Senhor. A segunda pergunta: que práticas são uma antítese ao Evangelho e devem ser rejeitadas? Então, a pessoa está num campo de trabalho, mas ele percebe que há uma área ali, uma ação que não condiz com o Evangelho. Ele então deve rejeitar. E a terceira pergunta: que práticas são neutras e podem e devem ser revisadas e adaptadas? Aquilo que pode ser daquela maneira talvez não vai me atender, mas eu posso adaptar e aceitar aquela prática, mas de uma maneira que eu vou glorificar também ao Senhor. Então, essa é uma questão cultural muito importante. Nós temos também que olhar para a nossa cultura, no nosso dia a dia, e perceber aquilo que é bom, aquilo que está dentro da vontade de Deus, faz parte da graça comum, aquilo que é contrário a Deus, os princípios que são contrários. E hoje em dia, cada dia mais, nós estamos vendo que tem algumas áreas aí que estão ficando cada vez mais claras, estão se expondo mais, que precisamos ter uma posição, e que muitas vezes vamos ter que enfrentar dificuldades, há um preço a ser pago para assumirmos nossa posição de uma cosmovisão cristã. E é claro, aquilo que é neutro, algumas áreas, né, algumas ações, práticas que podem ser aceitas, mas com adaptações. Ele fala aqui que lá na igreja dele, né, na Redeemer, eles têm um grupo chamado Gotham Fellows, que é um programa para jovens que terminaram a faculdade há menos de 5 anos e estão trabalhando em seus primeiros empregos. Os participantes desse programa têm um mentor da mesma área e investem pesado em treinamento teológico, reflexão sobre cosmovisão e formação espiritual comunitária. Então é uma bênção nesse ministério que prepara os novos profissionais para a vida espiritual. É um reforço, uma capacitação, uma preparação maior para que eles entrem no seu mercado de trabalho de uma maneira madura, sabendo que terão desafios, mas que poderão fazer diferença ali. Então são bênçãos, né?
e que nós podemos pensar como que podemos também ter alguma ação nessa área. Interessante que mesmo sem nós termos esse conhecimento, vemos que há um tempo atrás os jovens de vez em quando já promoveram isso, alguns momentos de se falar da vida profissional, alguns temas, né, trazendo da palavra de Deus, algumas orientações, e a Bíblia tem respostas. Interessante, quando se fala de José, quando se fala de Davi, Daniel, lá na Babilônia, quando se fala de Paulo, né, na sua, mesmo como pastor, um missionário, um apóstolo, mas um fazedor de tendas, e assim, Onésimo, lá que Filemon, quando Paulo escreve para Filemon, um patrão, um dono de escravos que se converteu, e Paulo vai dar orientações para ele de como tratar os seus escravos, como tratar um escravo que fugiu, que foi rebelde, mas que se converteu e agora voltava para o seu patrão, para o seu dono. Então nós vemos assim que é possível, e a igreja tem, a Bíblia nos dá recursos de formação. A questão é que muitas vezes não conseguimos estar tão presentes diante de todos, mas somos, através dessa palavra aqui que nós vemos, desafiados assim, a ter ministérios mais presentes, permanentes talvez, que periodicamente vão fazer uma reciclagem, que vão propor para aqueles que estão no mercado de trabalho, uma palestra, um workshop, um momento de falar das questões profissionais. Lembramos que tivemos há pouco tempo, né, com o Kleber, uma palestra sobre questão financeira, vida financeira, aberta para o público em geral, que foi tão importante, tão boa aquela palestra, e que poderia ter um alcance muito grande, né, se nós fizéssemos cada vez mais, né, divulgação também, a atração de pessoas. Então a igreja tem que pensar nisso. Nós temos material humano, nós temos no nosso meio pessoas que podem ajudar, que podem contribuir com a sociedade, e nós podemos fazer isso. Imagine, né, nós temos aí uma prática de a cada 2, 3 meses a igreja abrir as portas, né, no meio de semana e convidar pessoas, os funcionários do comércio, por exemplo, ou empresários, uma palestra para empresários, para profissionais de determinada área, trazendo especialistas cristãos que poderão dar orientações. Será bênção tanto para nós como igreja, para os nossos irmãos, como também uma oportunidade de evangelização. Então são ideias que vão surgindo, que a gente vai vendo, olha, nós já fizemos alguma coisa e podemos fazer mais, podemos crescer também nessa área. Não pode ficar no papel somente, né? Podemos assim pensar e buscar maneiras de realizar de fato essa preparação. Pelo que está dizendo aqui, já existe um grupo preocupado em estar acompanhando essas pessoas que se formaram e começam a trabalhar, porque é uma coisa nova para elas. Elas não estavam acostumadas a esse tipo de trabalho. Até então ele era somente aluno, era universitário, colegial, universitário. Daí ele passa a entrar num mundo que ele não conhece ainda. Exato. Então essa preparação é importante, mas tem que isso não é, por exemplo, somente uma palestra, uma coisa, Um acompanhamento. é um acompanhamento. Exato. Eu fico pensando Aqui, né? A gente começa a ver as coisas, começa a pensar algumas coisas, né? Mas eu nos preocupamos, assim, só como igreja, a gente se preparar, Deus, os nossos filhos, os nossos jovens, até para eles ingressarem na universidade. Né? Porque muitos deles não vão estar nas suas casas. Porque na cidade, nós temos uma faculdade em Holanda, mas muitas das pessoas não vão se formar nos cursos que são oferecidos aqui. Eles têm que ir para outros lugares. Esses outros lugares, às vezes, vai necessitar que se mude, né? Se mude para lá, dele se fixa naquele lugar. Ele vai ter uma coisa nova, não vai ter mais acompanhamento dos pais, vai ter mais acompanhamento. Então, isso é uma preparação. Sim. Ter um grupo de pessoas que pudessem se preparar lá, pessoas que já passaram por essa situação. Né? E você vai encontrar isso, vai encontrar aquilo. Porque as pessoas se perguntam, já nos lugares mais sérios,
vai ter que conviver com aquele grupo de pessoas, mas vai ter que fazer umas adaptações para que você não caia naquela mesma. É algo assim, sei lá, são várias áreas que se podem trabalhar em, Exato. tanto antes quanto depois, do equipe, E o que interessante. o Timóteo Keller fala, a gente pensa assim, talvez parece tão complicado, mas se for ver, são grupos de pessoas que estudam a palavra de Deus, vão trazer da palavra orientações, né? E também a sua experiência profissional, por exemplo, como você, Toninho, tem uma experiência de tantos anos no trabalho, o Edson tem uma experiência num outro ramo, o Marcelo, vem o Adilson, e assim, cada irmão fala assim, nós podemos dar um acompanhamento para os novos que estão se formando, o menino que está começando, vai trabalhar. Então, talvez comece de maneira informal, uma coisa que vai crescendo, vai se mantendo, se torna uma referência para ajudar os nossos jovens nesse questão. Mentoria. Exato. E até, às vezes, até uma escolha, sabe? Exato. Os jovens se prepararam para escolher o que ele vai fazer, e faz uma certa vez que eu vou para aqui, para outra, isso não é da minha casa, isso. Quer dizer, eu não sou trabalhar isso. Poderia ter trabalhação diferente, mas eles utilizam isso, não vê, leva a vai chegar, vai chegar. Não, mas muitas vezes você não dá o incentivo, tirar o incentivo, né? Você vai falar, não é incentivando a pessoa a fazer aquilo que ela quer. Sim. Né? Mas a gente vê muitos jovens hoje, assim, deixam de fazer aquilo que eles fizeram, estudar, e chega lá e não é bem aquilo, É isso. né? Profissionais que talvez até esse tipo de escolha, né? Experiências, olha, eu passei por essa experiência, então não é bom que você passe. Exatamente. Então você vê que isso são coisas que podem dar orientação e com base, sempre dentro do que a palavra orienta. Exatamente. Está mais vinculado da palavra, mas são coisas que são vários pontos que dá para se trabalhar. Com certeza. É amplo o negócio. Agora, a última maneira que a igreja pode ajudar também nessa preparação, nessa formação dos cristãos para o mercado de trabalho, para um bom desempenho, é o trabalho executado com excelência, mentoria e produção cultural. Os cristãos devem também ajudar uns aos outros a trabalhar com excelência, diligência e inovação. Em algumas áreas, esse apoio é oferecido por meio de reuniões de mentoria. Os mais experientes e bem-sucedidos em suas profissões devem ajudar os novatos na fé ou no campo de trabalho. Então, ele fala bastante sobre essa questão, né, está tudo muito ligado, né? Irmãos que se dispõem a ajudar os outros. Então, nessa questão de levar cada um a buscar fazer o seu trabalho com excelência, com inovação, de uma maneira criativa, de maneira que ele produza algo relevante, algo que vai realmente impactar a sociedade e que vai ser para a glória de Deus. Aí ele conta a experiência da Redeemer também, né, da igreja lá, que eles também começaram a ajudar a questão de empreendedorismo, né? A igreja formou um grupo de pessoas, fórum de empreendedorismo, no qual a igreja conduz uma competição anual de planos de negócios e premia o melhor plano de projeto com fins lucrativos e sem fins lucrativos. Aqueles que submetem seus planos têm de mostrar como o Evangelho orienta a integração de sua fé com o trabalho. Então, quer dizer, é tipo uma oficina, para fomentação de pessoas empreendedoras. Eles falam, tem termos para isso, né? Indústria e tal, incubadora, que eles falam, é um termo que eles usam para incubadora de negócios, né? Mas porque tem uma estrutura muito grande, a igreja tem pessoas de várias áreas profissionais, e eles conseguiram então organizar um concurso, um fórum, né,
as pessoas se inscrevem com seus projetos e tem prêmios. Quer dizer, isso é motivação. Nesse tempo de preparação para esse concurso, vamos dizer assim, é uma oportunidade para trocar experiências, aquela avaliação de como que o projeto relaciona fé e trabalho, aqueles melhores, né, os mais criativos. Então, tudo isso é o que é incentivo para mais e mais pessoas serem empreendedoras e estarem aliando a sua fé com o trabalho, de maneira excelente. Então, isso aqui é interessante. Então, é importante a igreja também pensar nisso, abençoar os seus membros. Então, está muito ligado uma coisa com a outra. Tudo tem a ver com incentivo, cosmovisão, encorajamento, nutrição, mentoria, acompanhamento. Então, o nosso desafio é aprender e fazer, né? Aprender esses exemplos, né? E buscar maneiras realmente de colocar em prática a nossa fé em relação ao trabalho que nós desempenhamos. Então, aqui no finalzinho, na conclusão, ele fala: como já vimos, os cristãos cometem dois erros opostos ao tratar com os ídolos de seus campos profissionais. Por um lado, talvez mantenham a fé longe do serviço, trabalhando de acordo com os mesmos valores e práticas das demais pessoas. Por outro lado, talvez anunciem de modo espalhafatoso e descuidado a fé bíblica aos colegas, geralmente sem gentileza e sabedoria, na maneira de se relacionarem com os outros. Então são os dois erros, né? Um aspecto essencial do ministério integrativo da igreja é ajudar os crentes a analisar cuidadosamente as implicações do evangelho nas artes, nos negócios, no governo, na mídia, no entretenimento e no mundo acadêmico. Temos de oferecer maneiras criativas de nutrição espiritual para que os cristãos saibam prestar contas com os irmãos e com a fé que professam. Ensinamos que a excelência no trabalho é um meio importante de conquistar credibilidade em nossa fé. Se nosso trabalho é mal feito, nosso testemunho verbal só leva os ouvintes a desprezar nossas crenças. E se os cristãos morarem em grandes centros culturais e realizarem seu trabalho de maneira excelente e caracteristicamente cristã, essas atividades ou atitudes acabarão produzindo uma cultura diferente daquela em que vivemos atualmente. É o que ele fala de renovação da cultura. É quando muitas pessoas, muitos cristãos, ou talvez nem tantos, mas aqueles que se organizam, se envolvem, começam a viver de maneira muito fiel e muito dedicada na sua vida profissional, e eles começam a impactar de fato a cultura, de modo a renovar a cultura. E aqui terminando o exemplo dos mosteiros, que tem algumas visões negativas dos mosteiros na antiguidade, na Idade Média, mas olhando de um lado positivo, vemos um impacto muito grande que os mosteiros tiveram no campo das artes, da cultura, da formação acadêmica. Então, os mosteiros de vários locais, eles formaram os melhores profissionais, as melhores pessoas, porque era um lugar de excelência, era um lugar onde se buscava viver para a glória de Deus, mas se dedicavam em aprender, em ter uma boa formação. Ali havia artesãos, pessoas professores, trabalhadores de várias áreas que, quando voltavam para a sociedade, eles faziam algo com excelência e no resultado final houve um grande impacto. Os mosteiros foram um fator de mudança cultural, de renovação cultural. Então nós podemos dizer também que nós hoje temos o nosso desafio de preparar a igreja, preparar os cristãos para se relacionarem com a cultura. E isso se dá de maneira preponderante através do trabalho. Então é uma área que nós não podemos esquecer também, e é o desafio que nós temos
como igreja, de nos preparar mais, falar mais sobre esse assunto, promover mecanismos que vão ajudar os nossos jovens e ajudar os nossos irmãos que trabalham em alguma área, e aí podemos então fazer diferença, podemos ajudar esses irmãos a estarem cumprindo seu papel também na sociedade. Agora eu quero abrir para os irmãos, para nós pensarmos, quem quiser falar um pouquinho, mas de modo geral, os irmãos acham que estamos, de alguma maneira, impactando a sociedade de modo positivo? Ou temos ficado muito alheios à vida da cultura, à vida da sociedade? O que os irmãos pensam sobre isso? É uma pergunta meio aleatória, mas tem a ver com o que nós falamos agora, né? Mais um ponto dessa questão, né, se nós como cristãos devemos nos envolver com a formação da cultura, ele até fala que ele prefere usar a palavra renovação cultural. Sim. Pelo que você citou, de que até mesmo em vez de formação cultural, transformação. Realmente é um capítulo assim que desafia muito a pensar nesse aspecto de ser um bom influenciador, tanto no âmbito profissional, no trabalho, na questão da profissão, mas principalmente conciliar tudo isso, não diferenciando nem separando o fato de que eu sou cristão no meu trabalho e isso tem que refletir também nas outras áreas da minha vida e no que eu sou inserido. Então, eu acho que esse aspecto é muito importante dentro desse capítulo. Com certeza. Um exemplo que a gente tem na história também da literatura, um autor cristão que escreveu obras não assim totalmente religiosas, mas literatura, ficção, e impactou milhões de pessoas. C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia, né? Foram livros vendidos, eles são best-sellers, né, no mundo inteiro, e durante muito tempo no Brasil não era tão conhecido, mas nos Estados Unidos e na Europa sempre foi muito lido, né? As crianças e os jovens, adolescentes sempre leram C.S. Lewis. Mas quando foi para o cinema, então aí muitos foram conhecer a trilogia, né? Na verdade são 7 livros que ele escreveu, mas foram feitos apenas 3 filmes. Ainda falam que vão fazer outros filmes da série, né? Mas foram superproduções, né? No caso, Disney, né? Que fez a produção daqueles filmes, e eles fizeram de maneira fiel. Nós vemos ali, tem elementos cristãos, mas não tão assim, abertamente cristãos. Não é um filme cristão, assim, vamos dizer assim, só para os cristãos, mas é um filme, uma literatura que qualquer pessoa vai ler, talvez a pessoa nem vai perceber no início que é, mas ali está o princípio de Jesus. Ela fala do leão, né, Aslan, né, que é Jesus, né, mas ele não é tão assim, não é tão explícito, né, está ali presente, né? E aí só quando a pessoa vai ler, no final da história ele vai perceber, e ele tem um impacto na vida das pessoas. Quantas e quantas pessoas já foram ou convertidas ou tiveram sua fé fortalecida através desse autor. É um exemplo de que alguém desenvolveu nas artes e fez uma obra que impactou a sociedade e ajudou na formação, na renovação cultural. Então é um desafio que nós temos também de pensar nisso, de pedir a Deus que nos ajude a preparar nosso povo aqui, nossa igreja, para o nosso contexto, e fazermos diferença na nossa região, por que não dizer que isso possa crescer no nosso país também, que a igreja esteja atenta a essa área, esse papel do envolvimento cultural. Eu acho que, pegando essa questão da renovação cultural, e em vez de formação ou transformação, é o fato de a renovação ela não despreza aquilo que já existe. Né? Exatamente. Porque nem tudo, às vezes, que precisa ser reformado, renovado, você vai começar do zero, agora vamos fazer novo que não prestou. Alguma coisa você vai provocar.
tem, você vai ter que fazer novo. Começar do zero. E uma transformação é uma coisa que tem, mas você vai ter que transformar porque a maneira de ser não está certa. Sim. Agora, aí tem alguma coisa lá que você tem que se informar e outras coisas vão ter que se transformar dentro da própria renovação, mas ela não trata dessa maneira. Sim. Com o impacto que tem no preço. É interessante. Uma coisa que eu achei também interessante a questão dos monges aqui, né? Que diz aqui, ó, o que os levou a trabalhar para os outros e não para si próprios. Que é uma coisa muito difícil da gente ver. Né? Como nós estávamos falando de atrás, é a questão da pessoa puxar a brasa primeiro para a sardinha dele para depois. Não é verdade? E é bem o inverso. Sim. Não é para mim, eu estou fazendo para o outro. Exatamente. E isso tem tudo a ver. Desprendimento cristão, né? Exatamente. Deve estar no nosso coração. Que tem que estar no nosso coração isso. Né? A visão de doação. Exatamente. Produzir riqueza, mas não para si mesmo, mas é para também abençoar pessoas. A visão calvinista mesmo da riqueza era isso, ter com que acudir ao necessitado. Cada pessoa, né, e a ética calvinista, a ética protestante, ela produziu isso, né? Pessoas que foram para os Estados Unidos, os europeus foram para os Estados Unidos, eles construíram uma nação grandiosa através de um trabalho de uma vida simples. Eles não tinham uma vida de luxo, querer grandiosidade para eles, mas eles produziram riqueza, conseguiram ter grandes empreendimentos, né, culturais, universidades, e hoje a maior nação, né, a maior potência mundial ainda são os Estados Unidos. E por quê? Por causa dessa visão de produzir riqueza, mas não gastar tudo, ou não viver esbanjando, mas ter uma vida simples e ter como acudir àquele que necessita, que está próximo de nós. É claro que com o tempo também, hoje a gente vê que a cultura americana é muito individualista, acho que não prevalece mais esse princípio de cuidado com o próximo, assim, tanto quanto era antes, mas ainda assim eles fazem muita obra para ajudar outros países, né, outras pessoas. Isso aí, os missionários. Exatamente. Umas coisas que você não entende, por exemplo, você pega, por exemplo, só pegando esses dados conhecidos da gente, o pastor Ricardo e a Tim. Sim. Eles saíram há mais de 20 anos, fizeram um trabalho já, excelente fora e tal, eles retornaram, mas eles não se acomodaram, eles permaneceram. Então, se você vai ver, por exemplo, o que eles tinham, o apartamento de Guarda, as sociedades que eles tinham, o lugar do mar, para deixar tudo novamente. Sim. Deixar tudo novamente. O cachorro dá tudo novamente, deixar e partir para o lugar. Deram muita coisa, Antônio, muita coisa eles deram para outras pessoas, doaram muito. E vai para um lugar sem nada, vai com uma mala na mão para recomeçar, para receber, as pessoas vão separar, onde vai morar. Né? Então a gente vê isso em situação. É verdade. Né? Por exemplo, se nós temos hoje a igreja presbiteriana no Brasil, porque saiu do comodismo que ele estava para vir para cá, morreu aos 30 e poucos anos, mas deixou. A igreja teve que formar aqui. Exatamente. Então, olha, você tem isso que eu achei muito interessante, essa questão de fazer não para si, né, para o outro. Sim. Pensar assim, se vocês forem pensar assim, né, você deixar os seus próprios interesses para o interesse do outro, mas a questão é isso. É isso. Vou pegar um gancho só no C.S. Lewis, um exemplo. Hoje eu vi uma matéria interessante de um rapaz cristão. Ele está fazendo muito sucesso no Brasil com os dedos. Ele faz pinturas em azulejos com os dedos. Ele é um cara cristão e ele fala: olha, Deus me deu esse nome, e ele faz isso está expandindo no Brasil. Hoje, em cadeia nacional, nos jornais,
conversão de valores, principalmente da família, está tão complicado. Né? Com a arte dele, ele tenta resgatar, acho legal influenciar as pessoas através daquilo que realmente ele crê, né? A fé e o trabalho dele. A gente vê que tem espaço para o cristão viver e exercer o seu talento, né, o seu dom, a sua profissão, causando bênção. E as pessoas podem parecer muitas vezes fechadas, mas estão abertas. Né? Deus sempre dá uma maneira de abrir um espaço para que o que nós fazemos seja também visto e seja recebido pelas pessoas. Então a gente percebe que é motivador, né? A gente percebe que há uma grande possibilidade. E quanto mais a igreja pensar nisso, né? Se preparar, nós precisamos transmitir isso para mais pessoas, né? Isso tem que mexer com o nosso coração mesmo, para que nós possamos estar cada vez mais atentos e mais prontos a fazer aquilo que Deus nos deu condições de fazer. Então, muitos cristãos que poderiam fazer muito mais, estão talvez meio que acomodados, precisam ser despertados também para isso, para se mostrarem mais, para terem mais motivação, né? Mas é bênção saber que Deus tem feito a obra, Ele vai fazer, né? Com a gente, conosco, com a gente sabendo ou não sabendo, mas Ele vai nos preparando, vai nos usando. Mas é muito bom. Você está falando da doutrina da igreja. A gente sabe que nesse campo existe muita coisa para se fazer, e a igreja tem muita coisa para fazer, não tem dúvida. Mas uma das coisas que a gente tem percebido na situação nesse período de pandemia, as pessoas elas vieram à igreja ou porque assistiram pela internet, ou alguém fez um comentário, né? E não fiz um trabalho assim, busca, trabalho dentro da igreja. Sim. Né? E eu vejo assim, a nossa preocupação com a igreja está pregando o evangelho genuíno. Sim. Né? Não abrir mão de algumas situações, alguns princípios. Sim. Iniciar, Exato. né? Agora você tem que pensar nas pessoas, mas também não pode fazer com que elas venham Negociar, né? negociar com o pensamento errôneo. Sim. Né? Então, eu vejo assim, tem muito que a gente crescer, expandir, sabe? Mas esse fato da gente ter essa questão do evangelho, pegar o evangelho, né? O senhor mesmo prega muito sobre isso, sempre a base das pregações sempre busca essa questão de evangelizar pessoas, de discipular, né? Então a questão de pregar esse evangelho, que as pessoas conheçam a verdade de uma maneira correta. É verdade. Não por causa de interesse, para encher igreja ou coisa parecida, não. Né? E isso é interessante, porque as pessoas que vão se chegando, eles vão se sentindo diferentes. Exatamente. De algumas outras situações, né? De outras igrejas. É verdade. Né? Somente algumas igrejas que têm uma pensamento diferente, mas eu vejo assim, nós temos muito que crescer, expandir e fazer. Fazemos isso. Mas algumas coisas na nossa igreja eu não sinto para mim. É verdade. Algumas preocupações, né? O senhor me falou de palestra, que dá sempre, trabalho de evangelismo de campo. Se tudo não alcançou, talvez, todos os objetivos que a gente esperava que acontecesse, mas não deixaram de ser praticados. Exato. E é isso que Claro. O alvo de fazer as ações, né, não é simplesmente trazer pessoas para nós, mas é pregar a palavra, levar o evangelho, e Deus sabe quem foi alcançado, que mesmo que estão em outras igrejas, e é o alvo, né? Semear. Esses dias aí, semana passada, a Márcia estava ouvindo lá da rádio, sabe? Agora em casa fica ligado, acho que o dia inteiro dentro da rádio, sabe? E daí ele tem uma palavra curtinha.
Com certeza. Amém, irmãos. Nós vamos encerrar então nosso estudo de hoje. Semana que vem, continuamos, capítulo 27. E estamos caminhando para encerramento desse material. Hã? Exato. 5, né? 7, 28, 29. 4. Exatamente. Esperamos até o final deste ano, né? Creio que nós vamos conseguir finalizar. E já completamos. Nós vamos orar então. Paulinho, você pode fazer a oração para encerrarmos? Senhor, nós louvamos o teu nome, Pai. O Senhor é o nosso Deus e de maneira grandiosa, Pai, você tem olhado para a nossa vida. Amém. Ainda que nós possamos não perceber isso na grandiosidade do Senhor por nós, muitas vezes, mas nós sabemos que isso é de forma tremenda. O Senhor tem procurado falar com o seu povo, orientar o seu povo na palavra. Amém. O Pai vem trabalhar os nossos corações, possamos verdadeiramente exercer a nossa função de filhos de Deus, de cristãos, de defender o nome de Cristo como nós defendemos daquilo que está no nosso coração, dos nossos pensamentos, da nossa forma de vida. Sim. Muitas coisas às vezes a gente fala de uma forma tão aberta, porque eu gosto assim, e é assim, mas quando a gente parece que tem que tratar as coisas por dentro, a gente tem sempre algo de nós que nos impede de expandir. Nossa. Que o Senhor nos auxilie nisso. Amém. Nós achamos as melhores maneiras de levar o seu nome àquelas pessoas que não conhecem, de levar nós como igreja, a tua igreja, Senhor, a buscar o Senhor, Sim. a não ter o comodismo de ficar nas suas casas, como já foi comentado hoje. Amém. Mas também, ó Deus, que nós tenhamos no nosso coração o desejo de atingir o nosso próximo, de não fazer as coisas para nós mesmos, mas de forma que aquilo que nós temos aprendido, mas também possa ser falado para as pessoas que não têm o mesmo privilégio, que tiveram a mesma formação, para que elas possam também regozijar na alegria de saber que o Senhor é o Deus que ama, o Senhor é o Deus da misericórdia, o Senhor é o Deus que deu o seu Filho, o Senhor é o Deus que trouxe salvação ao mundo. Amém. Pai, esse é o papel nosso como cristão, trabalhar com as nossas vidas, Senhor, que esses estudos que nós estamos tendo, Pai, não somente como só mais um programa na igreja, mas que a gente possa, daquilo que a gente puder tirar dessas informações, desses aprendizados, também passar a ter um trabalho efetivo. Amém. De acompanhamento, Pai, das pessoas. Sim, trabalhar com os nossos membros, e por que também não, trabalhar com outras igrejas, trabalhar também com pessoas de fora. Amém. Pai, tudo está nas suas mãos. Ótimo. O Senhor é o dono de tudo isso, o Senhor é o dono da igreja, o Senhor conduz a tua igreja, Senhor. Sim. Nós somos servos diante de Ti, nós abrimos o nosso coração para que o Senhor nos use, que o Senhor nos qualifique para o trabalho da sua obra. Amém. E que seja feito na nossa vida e na vida da tua igreja, nesse lugar, e na tua igreja espalhada pelos 4 cantos do mundo, aquilo que é a vontade do Senhor. Sim. Que a gente possa trabalhar segundo o seu desejo para as nossas vidas. Amém. Nós agradecemos, continua conosco, fortalece-nos, abençoa a vida do pastor que tem estado à frente do rebanho, nessa condução da tua igreja, também nós como liderança e todos aqueles outros membros, Pai, que também são envolvidos de uma forma ou de outra, seja nos fortalecendo, que a sua igreja possa crescer, que a sua igreja possa expandir, que a sua igreja possa aprender a cumprir o índice que tem sido o mais importante da tua palavra. Amém. Fazer discípulos de todas as nações. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim nós oramos, agradecemos, dando uma boa noite de descanso, Senhor. Sim, Pai. Para a tua igreja. Nós assim oramos no nome santo de Jesus.
Então estamos encerrando. Deus abençoe a todos e a semana que vem.